Olá, bem-vindos a mais um episódio de Alentriocast, o podcast onde damos voz ao que se passa no Alentejo com as pessoas que cá vivem, trabalham e lutam por um futuro melhor. Hoje temos connosco o Pedro Ferreira, cabeça de lista do Bloco de Esquerda pelo Círculo de Évora, nas eleições legislativas de 2025. Uma conversa para perceber quem é, o que defende e o que é que o Pedro quer para a região. O Pedro é natural de Évora, tem 46 anos e é engenheiro informático na Câmara de Portela. Especialista em cibersegurança e proteção de dados, é também formador e consultor nestas áreas. Mas o seu percurso vai muito além da informática. Foi ativista estudantil na Universidade de Évora, onde liderou o núcleo de estudantes de engenharia informática e participou em várias estruturas académicas. Mais tarde, envolveu-se no movimento sindical, fundou o grupo que levou e lutou pela valorização da carreira informática na administração pública e esteve à frente da Associação de Moradores do Bairro da Câmara, do qual também foi fundador. Hoje é dirigente distrital do Bloco de Esquerda e candidata-se às legislativas com a missão de dar voz ao distrito. Bem-vindo, Pedro Ferreira. Boa tarde, Augusta. É um gosto estar aqui consigo. Isto vai ser a minha primeira experiência no podcast. Estou um bocado nervoso, mas espero que me trate bem. Trato com certeza em um podcast nunca tem o formalismo que faça alguém tremer, porque é simplesmente uma conversa informal, neste caso para conhecermos o Pedro e para percebermos como é que se passa de ativista a querer ser um político, ou seja, a uma candidatura à Assembleia da República e certamente que conhece o território, é de Évora, o que ajuda bastante, portanto, embora isto não seja uma candidatura para um concelho, senão para 14, falamos de um distrito. Às vezes falamos muito de Évora e tenho ouvido algumas pessoas que se centram em Évora. Há mais território, há mais concelhos para lá de Évora que, de facto, devem merecer a atenção de quem se candidata a um lugar destes, como na Assembleia da República. O que lhe pergunto é, na estrada que já fez, e utilizando aqui a gíria eleitoral, quais foram as fragilidades, quais para si são os pilares daquilo que se compromete se vier a ser eleito pelo Distrito de Évora? Bem, nós aqui na nossa campanha, e já passámos por todo o território, de facto será muito fácil nós encontrarmos aqui um conjunto de fragilidades, principalmente a perda de identidade que o Alentejo está a ter pela sua desertificação. Também a perda da sua identidade pelas culturas intensivas e superintensivas que têm proliferado por o Alentejo. E também olhamos aquilo que era, ainda na matéria das superintensivas, o olival, como eu o conheço, porque sendo eu do território, nascido e criado, e ainda apanhei azeitona, coisa que se calhar os jovens daqui a 20 anos não o farão porque será tudo automatizado. E, portanto, isto levará a que haja cada vez menos emprego na agricultura no Alentejo. E, portanto, nós olhamos o território e uma destas fragilidades, que é a perda de identidade, prende-se também com a agricultura e com as superintensivas, que gostaríamos que não existissem tão proliferadas no Alentejo. Outra característica interessante que fragiliza o Alentejo como um espinho na carne será as fotovoltaicas, que são autênticas selvas de vidro que estão a crescer e a aparecer a torto e a direito, com a promessa que trarão energia barata, mas a outra face da moeda é a destruição da agricultura e dos solos, e que todos nos esquecemos. E nesta candidatura gostaríamos que as pessoas tivessem atenção, principalmente para estes dois fatores, e olhassem para o Alentejo, para o que era o Alentejo, para a população do Alentejo, que deve crescer, e o muito que o Alentejo tem que dar a este país, porque na realidade somos um terço do território e não queremos ser um deserto. Queremos ser um território produtivo. Pedro, e de todas as áreas que identificou, vamos começar por uma, vamos começar pela primeira. Portanto, pela falta de população, e se nós percebermos os censos, ano após ano, dão, portanto, médias bastante baixas, quase em todos os concelhos, e falamos do distrito. 10% em 10 anos, mais ou menos. Exatamente.
Nós temos uma grande vontade também, e isso é transversal a qualquer candidato, a qualquer alentejano, que o Alentejo se desenvolva, que o Alentejo se torne um território promissor para aqueles que cá quiserem habitar e também para aqueles que nascem e pretendem ficar, e que muitas vezes têm poucas condições. Como é que este problema se pode resolver? Já há pouco em off, até falávamos que, ainda que a taxa de que as medidas políticas fossem tão atrativas que levassem as famílias a terem muitos filhos, teríamos estas pessoas hoje de um acréscimo de uma taxa de natalidade no mercado de trabalho, provavelmente daqui a 20 ou a 30 anos. Mas nós precisamos de soluções imediatas. Na sua opinião, qual é a solução para que, de facto, termos pessoas, termos mão de obra, termos capacidade de desenvolvimento do território? Então vou recuar do tempo. Em 2021, quando fui candidato à Junta, na nossa candidatura do Bloco de Esquerda, um dos pilares era a habitação. Passaram 4 anos, continuamos a falar de habitação. Para ter gente nova fixar-se aqui, é preciso habitação. Para haver habitação, tem que haver também construção. É uma espécie de pescadinha de rabo na boca. Nós temos de trazer pessoas, mas também precisamos da habitação. E o Bloco apresenta esta proposta que, com os teto às rendas, para ter uma habitação mais barata para todos, aliada à construção, conseguimos criar aqui um contexto que podemos atrair gente para o nosso território. Obviamente que as pessoas, para morar, também têm que trabalhar. E pegando o que disse em off, vamos pegar no Hospital Central do Alentejo, porque para os médicos virem para cá também tem que ter uma casa para habitar. E tem que ter um preço que possam pagar. E é essencial no nosso território termos habitação. Porque nestes últimos anos, o Alentejo não ficou só deserto de paisagem. Ficou deserto das casas, porque as casas estão ao abandono, estão devolutas, as pessoas não têm condições de trabalho, não têm onde trabalhar e então vão para o litoral, como era nos anos 70. E nós estamos no século XXI. E, portanto, como é que nós atraímos população? Dando condições. Mas as estatísticas, peço imensa desculpa, as estatísticas o que nos dizem é que não há falta de trabalho, há falta de pessoas para trabalharem. E hoje temos muitos concursos, inclusive em públicos, que ficam desertos muitas vezes porque não há condições, porque não há mão de obra. E estamos a falar de que tipo irmos à de imigração, trabalho? mas já lá vamos. Estamos a falar de que tipo de trabalho? Na agricultura, por exemplo. Estamos Certo. a falar na construção. Certo. Dir-me-á se concorda ou não, e como é que o que eu lhe pergunto é como é que podemos ultrapassar este problema? Vamos à pescadinha de rabo na boca. Então, diz-me que não há falta de trabalho, há falta de pessoas. Há falta de pessoas para trabalhar. Basei emendados, sim. Certo, mas para as pessoas trabalhar têm que ter local para onde morar. E se não têm local onde morar, como é que podem aqui trabalhar? E solução para ter, portanto, para haver habitação para que estas pessoas possam... A solução é conseguirmos promover a construção, termos a habitação pública, que se construa a habitação pública, que exista construção no território de maneira a conseguirmos fixar a população. Quem constrói? Quem constrói? Falámos há pouco que tínhamos falta de pessoas na construção e de mão de obra. O Estado deve construir e os privados também devem construir. E agora, diz-me que há falta de mão de obra, vamos criar os mecanismos necessários. É eu que lhe digo ou é o Pedro que já percebeu que há falta de mão de obra no Alentejo? Você falou falta de mão de obra na agricultura. Estamos a falar, e na construção vamos também. falar falta de mão de obra na construção. A falta de mão de obra na construção, podemos assumir que são pessoas que se fixam no Alentejo para construir um conjunto vasto de casas ou para construir uma empreitada de uma habitação. Será que eu não consigo trazer 30, 40, 50, 100 trabalhadores, alojá-los no Alentejo e construir um conjunto de moradias? Parece-me que é possível. Falamos de 2 tipos de habitação completamente diferentes, de trabalhos completamente diferentes. Falámos daqui do trabalho, da questão da agricultura, que havia falta de trabalhadores para a agricultura, mas eu peguei no exemplo do Hospital Central do Alentejo, portanto, em que temos trabalhadores que são diferenciados e, portanto, nós queremos fixar os 2 tipos de população, mas tem que haver habitação. Temos que começar por aqui. Como é que se constrói? Conhece a população que está a construir, por exemplo, o Hospital de Évora neste momento? Se conhece a população, Sim. conheço alguns trabalhadores que estão a construir o Hospital Central do Alentejo, sim. Qual é a percentagem de imigrantes? Não lhe consigo dizer, eu disse que lhe conheço trabalhadores. Mas é grande. Eu, para ter esse número tinha que conhecer todos os trabalhadores e tinha que ver uma estatística para me dizer que é grande a percentagem de trabalhadores de imigrantes. Mas ainda bem que eles aqui estão. Ainda bem que se conseguem fixar no Alentejo, ainda bem que estão a construir o Hospital Central do Alentejo, ainda bem que o alentejano, quando for ao hospital, quando ele estiver a trabalhar daqui a 4 ou 5 anos, ou 10, terá um hospital construído por imigrantes. Pedro, porque é que diz ao 5 ou 10? Portanto,
Porque a minha esperança com que o hospital abra rapidamente não é muita. Não tenho essa esperança com todos os atrasos que têm acontecido. Nós vimos os atrasos, vai ter que haver construção, obviamente, para as casas, vai ter que se fazer a aquisição de equipamentos, e os equipamentos, como falávamos, adquirir uma máquina para fazer uma ressonância magnética, não é ir a um supermercado e adquirir um pacote de manteiga. Tem que haver um concurso, e o valor que está em causa são concursos internacionais, e, portanto, para adquirir um equipamento, que até agora podemos dizer que é simples, se calhar são 6, 7, 8 meses. E, portanto, nós protelando isto no tempo, com o tempo de construção, com a expropriação do terreno, com a construção dos acessos, com a construção do saneamento, com os concursos para a aquisição de equipamentos, Portanto, não tenho fé. Estamos a falar que é um equipamento que já leva um atraso sensivelmente de 2 anos. De 40 meses. Bem, mas temos esperança que tudo corra bem e que dentro de algum tempo possamos ter o hospital que... Eu gostaria de estar enganado. Mas aqui centrando-nos ainda na habitação, na questão da habitação, o que é que considera, qual é a sua opinião relativamente a algumas das medidas que tenham sido aplicadas, nomeadamente na área da habitação, como o primeiro direito, resolve aquilo que as necessidades que o Alentejo tem em termos de habitação? Eu acho que, na opinião do Bloco, o que resolve os problemas da habitação é todo o plano de habitação que o Bloco de Esquerda tem proposto. E todas estas medidas que são sendo propostas são medidas acessórias que não atacam o problema da habitação. As cooperativas fazem sentido regressarem, portanto... Ao modelo da cooperativa, com algumas isenções. Aliás, penso que em Évora está a ser agora uma cooperativa habitacional que está agora a ser construída, ou já havia e está agora novamente a quererem colocar um plano de habitação Há uma cooperativa, que é a Cooperativa de Évora, que tenho acompanhado nas reuniões, nas assembleias de Câmara. Mas era uma solução. Sim, é uma solução que se queixa e que efetivamente diz que não consegue construir em Évora por fatores diversos e que tem mais sucesso na sua construção em Beja e em Reguengos do que propriamente em Évora. Obviamente que o modelo da cooperativa é sempre um modelo interessante. E poderia resolver. Ajudaria à resolução. Quando dizemos que poderia resolver, é como se fosse por artes mágicas. Não, ajudaria à resolução do problema. Há muitos outros métodos para resolver o problema. A questão da imigração. Portanto, agora há uma controvérsia de alguns dos partidos, enfim, o próprio governo, que notificou, penso que mais de 4 mil pessoas que estariam ilegais ou estarão ilegais em Portugal. O que é que pensa sobre esta matéria? Qual é o papel da imigração no nosso Alentejo? Como falámos no Hospital Central do Alentejo, é um papel importantíssimo na resolução de alguns problemas, que é o trabalho. E, portanto, sem os imigrantes, se calhar não conseguiríamos construir o hospital, não conseguiríamos ter a qualidade do turismo que temos, porque grande parte dos imigrantes trabalham no turismo, portanto, nos alojamentos locais, na restauração. Mas o que me preocupa quando se fala da imigração é quando se associa a imigração à criminalidade. Este é o verdadeiro flagelo com esta mentira. Quando perdemos a nossa noção do acolhimento do ser humano e olhamos o outro ser humano como um inimigo. E isto no Alentejo preocupa-me. Não termos esta empatia, de olharmos para o outro olhos nos olhos e sabermos que somos o mesmo e que estamos para melhorar a nossa qualidade de vida, a minha, a sua e do nosso território. Nós vemos a imigração não como um problema, mas como uma solução. Mas quando os imigrantes chegam ao nosso território, devem ter condições de vida e não acontecer situações como aquelas que recentemente foram divulgadas e foram públicas em Odmira e noutros concelhos, portanto... Tráfico humano em Odmira, deve haver, portanto, um cuidado, quer do governo português, quer das próprias empresas que contratam esses imigrantes, de lhes dar uma condição digna. Quer nós, como seres humanos, ajudarmos o próximo e o ser humano, o nosso próximo e o nosso semelhante. Quando falamos aqui nesta questão, relembro sempre Lampedusa, quando morreram imigrantes num barco afogados. E vamos dizer assim, vou fazê-los virar para trás no caminho do mar porque eu não lhes consigo dar as condições que são as condições necessárias para ter um trabalho, uma casa? Ou vou acolhê-lo por ser meu semelhante? É isto, se calhar devemos começar a pensar. Vamos aqui a questões um bocadinho mais objetivas para também levarmos aquilo que são os objetivos e o pensamento do Pedro enquanto candidato. Eu já contei esta história, eu há cerca de um mês e qualquer coisa fui por acaso à Comporta, fiz uma entrevista
a um turismo rural. E a senhora, a proprietária, a empresária, dizia: nós temos cá, todas as pessoas que estão a trabalhar connosco são imigrantes. Mas antes deles virem, eu comprei ali não sei quantos apartamentos para lhes dar condições de vida. O que eu lhe pergunto é se acha que quem deve dar essas condições é o Estado ou quem contrata essas pessoas que vêm de fora dos imigrantes? Obviamente que deve ser um misto. Deve ser um misto. Quem te contrata deve garantir que quem vem, e se eu for contratar diretamente um imigrante, deverei fornecer-lhe todas as condições. Mas o Estado não se responsabiliza de fiscalizar, de garantir que o migrante tem também condições. Concorda com esta medida que este governo agora tomou de notificar, penso, como já falei, mais de 4 mil pessoas para regressarem aos seus países porque não estão legais em Portugal? Devemos primar para que elas se legalizem, consigam ter um contrato de trabalho e sejam produtivas no território. Mas quem é que faz essa articulação? Quem faz essa ponte para que isso possa acontecer? O que é que tem que acontecer? É isso que lhe pergunto. O Estado tem que criar os mecanismos para que aconteça. E nós também os devemos criar como cidadãos e as empresas também. Porque nós sabemos, as pessoas, os imigrantes dizem que estão ilegais. Estão ilegais, não conseguem emprego, não conseguem trabalho, mas não são produtivos. Se tiverem um trabalho, não são produtivos. Até eu não lhe devo tentar arranjar mecanismos para eles serem produtivos e estarem no nosso território e produzirem. A demografia fala contra nós. Então, se são pessoas jovens, algumas com filhos, famílias, não devemos arranjar mecanismos para se fixarem no nosso território e trabalharem cá e produzirem? Devemos notificar e expulsá-las do país ou ajudar? Pedro, e passamos aqui porque percebi que era um tema que ao Bloco de Esquerda lhe é caro e assim também, e com toda a legitimidade deve falar, por exemplo, na questão da sustentabilidade dos solos. Há pouco falávamos do olival. O olival intensivo e o olival tradicional. Portanto, a sua opinião é que a agricultura, nomeadamente na área do olival, o modelo, vamos lá, o formato, será o olival tradicional, na sua opinião? Não é o olival tradicional como o conhecíamos há 50 anos. Não é? Pronto, então explique-nos. Portanto, vamos qual ver. É que é o... É um olival produtivo, mas que não seja intensivo ou super intensivo. São coisas diferentes. Portanto, nós temos a produção do olival intensivo, onde temos aquelas sebezinhas onde passa a máquina, que recolhe e que estamos constantemente a alimentar o solo com produtos que envenenam o solo e que daqui a 50 anos aquele solo será árido. Nós queremos ter um olival que seja sustentável e que use as melhores técnicas para a produção do olival e da azeitona. Portanto, não queremos técnicas intensivas, queremos técnicas sustentáveis, que são diferentes da intensiva e da superintensiva. Portanto, não partilha várias pessoas que já entrevistei ao longo da minha carreira nessa área, que hoje os pesticidas não são aquilo que eram antes e não causam esse dano aos solos como causavam antigamente. Nós precisamos de avaliar e de conhecer após um olival intensivo ou um amendoal intensivo e ir analisar o solo. E o que se vê, e o que a experiência, o que a experiência vai ditando é quando o solo deixa de ser produtivo, mesmo com a injeção dos pesticidas e de todos os venenos que são necessários deitar no solo para alimentar a árvore e como efeito secundário. Portanto, hoje há pessoas que estudam o solo que dizem que esse veneno que refere, fazendo... Vamos ver daqui a 50 anos, também dizem que as minas são seguras até abandonarem os projetos e ficar tudo ao Deus dará e depois envenenam o solo. Portanto, eu daqui a 50 anos cá estaremos para agarrar num bocado de solo, medir os materiais orgânicos que lá se encontram, se são iguais aos que seriam há 50 anos atrás. Porque o que é clarinho, e eu acho que nós todos como seres humanos pensamos que, e o próprio nome intensivo, eu estou a retirar um valor acrescentado superior à renovação do solo. Portanto, será árido. E se eu tenho uma empresa que está a retirar valor e que está a querer retirar o lucro, quando decidir terminar, a última renovação nunca irá fazer e, portanto, o solo ficará árido. Isto, por exemplo, podemos estar a falar, por exemplo, das margens do Alqueva. Estamos aqui no Alentejo, que todas elas hoje vivem
dessas culturas intensivas ou super intensivas. Portanto, é uma forma de economia também acelerar e termos outras condições, não? Sem dúvida. Económico. Claro, economicamente terá algumas vantagens, mas terá as vantagens que nós todos esperamos e traz as vantagens que o alentejano, quando olha para essas culturas, trará. Quantos funcionários emprega uma cultura super intensiva de olival e amendoal? Quantos funcionários emprega a fábrica de descasque de amêndoa na Torre dos Coelheiros? Traz assim tanto emprego? Ou trará mais emprego uma cultura não super intensiva com mais trabalho manual em vez de ser completamente mecanizado? O ambiente agradece, os pássaros que são mortos quando se faz a recolha com aquelas máquinas agradecem, todos nós agradecemos. Quem não agradece é o lucro. O lucro é que não agradece, que será um bocadinho inferior ao que é atualmente. Pedro, se for eleito na próxima semana e se fosse eleito enquanto deputado, tem uma série de ferramentas ao seu dispor para lutar contra, de facto, aquilo que não concorda, o que é que vai fazer? Olha, sobre esta matéria. Sobre esta matéria. Eu queria perguntar, é sobre esta matéria ou qual das matérias? Não terminei. Sobre esta matéria. Sabe que foi, é engraçado, uma das coisas que, e já falei, lembra-se da anta que foi destruída na Torre dos Coelheiros? Gostaria de falar com o senhor que a destruiu. Gostaria de perceber porque é que para plantar mais uma árvore encostou um trator e derrubou uma anta milenar. Coisa que até ao momento eu não consigo fazer, não consigo falar com o senhor. Mas gostaria de saber o que é que leva à ganância do lucro para destruir algo milenar no nosso território. Era uma das coisas que fazia. Acha que esses monumentos pacificados hoje já estão mais protegidos? Se tivessem protegidos como todos nós... os dias ouvimos protegidos... que associações ambientais, portanto, a interporem-se sobre determinados projetos, considera que estão mais protegidos? Não estão suficientemente protegidos. Se o fossem, a anta milenar não teria sido destruída. Há sempre caminho para melhorar a proteção. Nem que seja com coimas mais pesadas, para perceber que o património, o megalitismo, é para ser preservado. Pelo menos no Alentejo. Pedro, sei que também está ligado à área da educação, portanto, trabalha na Câmara de Portela, mas penso que também está muito ligado à Universidade de Évora. Na educação, como é que vê os nossos jovens, como é que vê o caminho que Portugal está a percorrer, e o nosso Alentejo, obviamente, e o distrito nesta área da educação? Concretize-me lá mais essa pergunta. Concretizo no sentido da falta de professores, nas reivindicações que eles têm vindo a fazer que também não têm sido aceites. Portanto, como é que vê a nossa juventude, os nossos estudantes, como é que percebe? Temos a Universidade de Évora, portanto, Évora também está num sítio privilegiado, penso que é uma universidade de renome, né? Com reconhecimento nacional e internacional, mas falamos do secundário, falamos daquelas falta de professores que o secundário e não só hoje tem. O que é que era preciso? Quais são as medidas, na sua opinião, que devem ser aplicadas, nomeadamente aos professores? Primeiro, devolver as progressões da carreira e todo o período que os salários foram congelados e as progressões que não foram efetuadas. Mas tem sido feito progressivamente, tem estado a ser feito. Progressivamente, a partir de uma determinada data. E o que está para trás? Não foi reposto, não foi devolvido. Portanto, não é suficiente. E nenhum professor sente que é suficiente o que o Estado tem tentado a fazer por eles. E os mais prejudicados serão sempre os alunos. Mas eu admiro muito a classe professora, porque a classe tem uma dedicação extrema aos seus alunos e a escola pública forma os melhores alunos e as melhores pessoas que eu conheço. E caso fosse eleito, teria também a oportunidade de reunir com um conjunto vasto de professores, compreender ainda melhor as suas reivindicações e ajudá-los a tornar a classe professora e a educação um braço desta sociedade. Pedro, e como é que considera que o ranking, por exemplo, quando saem, são sempre os privados e assim a larga escala que estão lá à frente das escolas? Eu adoro essa pergunta. Adoro. Sabe porquê? Os privados escolhem os alunos. E agora vou dizer aqui uma, que não se ofenda, eu também escolhi as namoradas.
os privados escolhem os alunos. A escola pública não, aceita todos. Tal como a igreja tem essa função de aceitar toda a gente, de coração aberto, a escola pública também o faz. Os privados não. Os privados escolhem aqueles que têm dinheiro e, geralmente, escolhem aqueles cujos filhos podem ir para o explicador após a aula. E a escola pública tem os alunos que às vezes vão de manhã sem comida na barriga. Será essa a explicação para a escola privada estar acima do ranking? Estão todos ao mesmo nível, numa mesma casa de partida, quando iniciam o seu percurso escolar? Eu acho que não. E, portanto, deveria de haver, na minha perspectiva, um ranking de escolas públicas e um ranking de escolas privadas, e uma boa métrica era medir a comida no estômago de cada aluno que entra às 8 da manhã. Acha que o país vive essa realidade assim? Acho. E como há pouco disse que eu estaria próximo da educação, sim. Vejo muitos alunos à espera do leite da manhã. E tenho contato com esses alunos, tem o projeto da fruta escolar. O projeto da fruta escolar não vai para o lixo. Há muitos alunos que devoram. Há alunos que dão a maçã, a pera, ao seu colega para levar para casa. Não sei se já alguma vez viu isso, eu já. Não vi, mas fico mas acredita, triste, também eu. Isso eu até a minha voz mudou. Essa realidade. A minha voz mudou porque fico um bocado emocionado quando digo estas coisas, quando reparo nesta tristeza. Ou seja, podemos estar a pintar um país que não temos, Pedro. Estamos muitas vezes a pintar um país que não temos. E em termos de desigualdades, então, muito. Ó Pedro, a questão, e isto temos sempre aqui, o pilar da falta de pessoas que nós temos no Alentejo, a falta de população, e depois vamos por aqui abaixo, e isto tem tudo a ver, na minha opinião. A questão da mobilidade no nosso Alentejo também é um daqueles calcanhares, não é? Se nós podemos ir de onde estamos a Lisboa, temos que ir às 7 da manhã, chegamos cá às 10 da noite. Portanto, mas também se houverem outro circuito e houver mais carreiras, falamos em termos rodoviários. Fala de transportes públicos, a inexistência de transportes públicos. Provavelmente não há capacidade de sustentabilidade para dar mais andamento, para termos mais rotas. Porquê? Porque depois não temos pessoas, ou temos uma pessoa ou duas para lá ir. E isto é... Mas aqueles que querem ir, ou que têm que ir e que não têm transporte público, transportes privados, aliás, que ainda também são alguns. Muitas vezes também nos esquecemos desta realidade. Portanto, vão um dia inteiro para fazer muitas vezes uma consulta que demora 1 hora ou meia hora. E vivemos esta dificuldade ainda. Na sua opinião, aqui, em relação aos transportes públicos, no nosso distrito, como é que vê? A questão, agora temos a ferrovia, mas também é para a mercadoria. É porque a mercadoria não é para... Exatamente, que vem, mas quero falar de outra questão aqui relativamente à ferrovia. Mas diga-me como é que vê aqui a questão da... Olha, eu gostaria que a questão da mobilidade e os transportes públicos houvesse, obviamente, mais transportes públicos. E os transportes públicos no Alentejo e no nosso distrito não devem ser vistos e olhados com a ótica do lucro. Se for necessário, e é necessário, o Estado deve suprir essa necessidade e deve investir no transporte público, mesmo que ao fim do dia diga, deu prejuízo, mas está a servir a população, que é para isso que o Estado serve, para servir a população. Há algum tempo, fiz uma viagem, porque sou de Évora, do Bacelo até à zona industrial. E do Bacelo até à zona industrial, que a pé são cerca de 3, 4 quilómetros, demorámos 1h20. Portanto, isto é o estado dos transportes públicos. São inexistentes, são poucas carreiras e são ineficientes. Portanto, Agora, Évora hoje já tem também um circuito de carreiras. De carreiras, claro. Claro. Mas que não serve, na perspectiva, deveriam ser melhoradas, porque também não serve as populações que estão nos bairros mais à volta da cidade, e falamos Bacelo, Canaviais, por aí adiante. Mas falando aqui no distrito, tem que se investir nos transportes públicos, na rede, neste caso, falamos de autocarros, da rede rodoviária, que sirvam as populações, mesmo que deem um prejuízo. Bem, e a questão da ferrovia, já falámos, portanto, agora já está praticamente, essa sim, quase a terminar, portanto, é Évora-Caia para mercadorias. Não sei se tem conhecimento, mas há uma proposta também já há 3 ou 4 anos de uma plataforma aqui nesta zona dos Mármores para cargas e descargas,
que, enfim, no governo do Dr. António Costa, eu estava lá, por isso ouvi, portanto, esse compromisso, no Alandroal do antigo governo. Este governo atual não deu andamento, ou pelo menos eu não tenho conhecimento disso, a este dossiê, a este processo. Na sua opinião, não sei se tem conhecimento ou não, se não tiver, avançamos para outro tema. Se tiver, na sua opinião, qual é a importância para o distrito de uma plataforma aqui no Alandroal, para servir a indústria do mar. Cargas e descargas. E não só, mas... Claro, nós começamos por aí. Seria... É tão importante, nós sabemos, temos nas nossas propostas do Bloco, a plataforma aqui do Alandroal, temos também em Évora e tem também uma coisa importantíssima. Não é só cargas e descargas, tem os passageiros. A linha está preparada para tal, não é? Preparada, portanto, queremos a funcionar, queremos que sirva também as pessoas. Não queremos que venha só o comboio que vá até a Espanha, não, queremos que sirva toda a gente aqui do nosso território, por onde ele passa, porque se falamos em mobilidade, qual é a melhor mobilidade do que a linha férrea? Não encontramos. Portanto, temos a rodoviária que não supra as necessidades. Portanto, queremos também a linha férrea a funcionar. E queremos a mobilidade da ferrovia. Muitas linhas foram desativadas, na sua opinião? Erradamente. E pelo mesmo motivo que eu há pouco apresentei, porque não dariam lucro. Não é? Mas há em certas zonas... poucos, voltamos exatamente. Mas estamos cá e somos cidadãos e produzimos, como todos os outros. E estamos a fazer pelo território o que poucos fazem. E o Alentejo, na verdade, está no centro de várias mudanças ligadas à energia e à produção agrícola, que já falámos, mas nomeadamente da energia. Já sei que é um contestatário, um ativista, portanto, destas energias renováveis. Não. Então explique-se. Se deu aí o termo, não somos contestatários das energias. Foi o termo, não, peço desculpa. Nós queremos as energias renováveis sempre, mas é preciso ter cautela. Não podemos penhorar o solo por um painel fotovoltaico. É preciso ter cautela onde colocamos os painéis. O que fazemos com esses painéis e com essas selvas de vidro que estamos a criar e a construir pelo Alentejo? Nós temos solo arável, vamos substituir esse solo por um painel? Não temos outra localização para os painéis onde podemos colocar? Porque quem produz a energia vai ter que injetar a energia na rede e está a passar ao lado de uma estação de transformação e é-lhe mais barato colocar ali o painel, os painéis, e quando falamos em painéis, falamos em hectares e hectares e hectares, não é? de painéis, como na Graça, que vão ser 1.300 campos de futebol, para ter uma ideia da extensão. Ainda não está bem resolvida essa questão desse projeto, mas... Pois não está? Temos os ambientalistas que não estão de acordo e tem havido esse diferente. Pronto, e é o que se perspectiva. Pois. Infelizmente. Aí, portanto, será mais barato colocar um painel ao lado de um centro transformador do que colocá-lo a uma distância num sítio, em solo, que não seja arável, e depois temos que trazer a energia até ao ponto de transformação. Portanto, há aqui muitas variáveis em jogo. Pois. Portanto, nós somos adeptos fervorosos da energia renovável. Era o que eu ia dizer, portanto, agora realmente não foi bem adjetivado quando há pouco apliquei que seriam os contestatários. Não são, até porque o Bloco de Esquerda é tão pelo ambiente que obviamente só têm que apoiar esta, digo eu, não sei, acaba de tudo com conta, peso e medida. E neste momento acha que estamos a sair das medidas? Neste o Bloco de Esquerda momento considera razoável? Os projetos que estão no Alentejo Sim, neste momento estão a extravasar um pouco as medidas. Temos os ambientalistas, como referiu, que não concordam com os projetos. Portanto, estamos a extravasar, a passar para além da linha. Não podem não ser bitola para aquilo que é o razoável ou fora disso, não é? Podem não... A bitola depende, se é a bitola financeira, se é a bitola do ambiente. Essas duas bitolas, quem é que define a bitola? Pois, podem também não ser os ambientalistas, não é? Aquilo para eles podem ser demais, enfim, para a comunidade e para a questão da sustentabilidade do ambiente. Se vamos colocar um painel fotovoltaico numa área protegida, concorda? Eu não concordo. Se vamos fazer a prospecção do cobre e do lítio e todos os materiais em zonas protegidas, na Serra, não concordo.
Se me disser, a bitola financeira manda mais que a bitola ambiental. Pedro, Não é a minha. A nível da segurança, nós vivemos num território seguro? Eu penso que sim e sinto que sim. Eu todos os dias, como moro em Évora, saio todos os dias, passei todos os dias à noite e nunca me senti inseguro. E de noite e de dia e a qualquer hora. E tenho o bom hábito de andar a pé. Nunca andar de carro, ando o mínimo de carro que puder. Aí já somos dois. Mas, e concorda nesse caso, sente e se caminha à noite e se tem esses hábitos, certamente será uma pessoa habilitada para me responder a esta questão. E enquanto candidato também do Bloco de Esquerda, as câmaras de videovigilância para si fazem sentido? Neste momento que se está a projetar para Évora? Não. As câmaras de videovigilância não fazem qualquer sentido. Primeiro porque o custo da implementação das câmaras seria enorme para uma câmara municipal que tem poucos recursos. Depois, teria que haver um índice de criminalidade que fosse efetivamente preocupante em Évora, no centro histórico, porque falamos do centro histórico, vamos falar em concreto da questão das câmaras de videovigilância, que justificasse a instalação de câmaras de videovigilância. E esse índice de criminalidade no centro histórico não existe. Nem no distrito existe. Quanto mais no centro histórico. É uma fábula que se conta. Ainda é uma fábula maior quando se associa o índice de criminalidade à migração, aos fluxos migratórios. Porque nós tivemos há poucos dias com o comandante da PSP e com o comandante da GNR e fizemos essa mesma pergunta. Conseguimos associar a criminalidade aos fluxos migratórios? Não, não se consegue. O próprio Razi não consegue associar. Portanto, nós estamos aqui numa campanha de medo de alguns partidos e que essa campanha tem infectado outros partidos, infectaram outros partidos aqui nas legislativas e eu temo que essa infecção se vá continuar até às autárquicas pelo medo pela instalação de câmaras de videovigilância, como se as câmaras trouxessem segurança. As câmaras trazem celeridade na resolução de um problema. Não trazem ali a segurança direta. Quem quiser cometer um crime, quem quiser ter uma atitude menos correta, continuará a fazer. O que traz segurança às pessoas é ter polícia com meios, ter polícias na rua, ter carros a circular, ter eficiência na autoridade. Não é a videovigilância, nem a vigilância eletrónica como se promove por aí. Pedro, também partimos desta questão da segurança e da videovigilância também para um tema muito ligado, que é a área do turismo, o tema do turismo. Portanto, Évora, por exemplo, agora penso que já está aprovado e que vai implementar as taxas turísticas. Não vamos só falar de Évora, como disse no início, portanto, um candidato vai lutar e representar os 14 concelhos do distrito. Mas pegamos aqui em Évora porque fazemos esta transação aqui para o turismo e para as taxas turísticas. O que é que pensa? E a forma como eu costumo sempre dizer que o turismo no Alentejo é a estrela da companhia, não é? Porque tudo o que aumenta no Alentejo está a aumentar, nomeadamente a nível do turismo. Isto também é QB, como as energias renováveis. A taxa turística. Não, sim. Não é concretamente, não estou a pedir-lhe a pergunta, não vai direcionada só, mas também para a taxa. Mas como é que vê, portanto, este galopar do turismo, quer em Évora, quer no distrito e no Alentejo também? Sem sombra de dúvida, o turismo faz mexer a economia. E, portanto, nós somos a nossa indústria, temos pouca indústria, e o Alentejo vive um pouco à boleia do turismo. Mas é uma economia com um pouco de pés de barro. Quando o Alentejo deixar de estar na moda, os turistas deixarão de vir. E voltaremos a entrar em declínio. Portanto, eu vejo sempre com bons olhos o turismo e o que está a acontecer neste momento. Mas também tenho alguns receios, porque nós não podemos cimentar toda a nossa economia do distrito e a nossa economia de Évora no turismo. Devemos de abrir os nossos horizontes e criar outros mecanismos para o território poder progredir. Mas o caminho do turismo, na sua opinião, é o caminho mais fácil? O caminho do turismo para os empresários é o caminho mais fácil. E as taxas turísticas, agora sim? A opinião que tem? As taxas turísticas, nós não podemos esquecer que o turista, quando vem, portanto, consome bastante água, faz lixo, percorre os caminhos.
e, efetivamente, para um turista que visita o nosso território, não me parece que tenham assim um peso que seja diferenciador e que não escolha vir para Évora por uma taxa turística. Faz todo o sentido, neste caso, a existência de uma taxa turística. Somos das poucas capitais, portanto, que não têm essa taxa turística na Europa, portanto, vamos já atrasados. Certo, mas faz todo o sentido. E há pouco dizia-me que, de facto, é um risco, não é? Metermos, deixe-me aqui fazer, que eu sou muito de provérbios, de ditados, é metermos os ovos todos no mesmo cesto. Adoro, eu estou sempre a dizê-lo. E pode ser problemático, porque um dia que os turistas resolvem escolher outro destino, não é? E isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Temos mecanismos, também é verdade, nós estamos à deriva, temos a Turismo do Alentejo e a Ribatejo e outros organismos que estão também atentos a essas tendências e que nos salvaguardam. Acredita nisso? Acredito que nos darão alguma proteção, mas nós teremos que ter o nosso próprio chapéu de chuva e o território deve crescer sem se alicerçar unicamente no turismo. E qual é o chapéu de chuva que o Pedro abria? O meu chapéu de chuva, portanto, na indústria e como sabe, sou informático, um pequenito chapéu de chuva. Nós temos a Universidade de Évora com um curso fenomenal de informática e abriria um chapéu de chuva das novas tecnologias. Portanto, nós, apesar de termos ali o PCTA, nós conseguimos ligar a universidade e o que se produz na universidade ao tecido empresarial. E em toda a minha vida, até aos 46 anos, e desde que acabei o curso em 2000 e pouco, até agora, eu vejo que muitas vezes a própria universidade está de costas voltadas para a indústria. E nós temos o conhecimento teórico e depois falta-nos essa aplicabilidade no mercado. E gostaria que conseguíssemos unir os esforços e que, efetivamente, a Universidade de Évora, no que toca às novas tecnologias, conseguisse auxiliar todas as empresas do território a serem mais resilientes e a serem mais produtivas. E este era um chapéu que eu gostava de ver pela área que me toca. Pedro, penso que tocámos aqui as áreas, pelo menos, que o Bloco de Esquerda, muitas delas, defende e faz delas as suas bandeiras. A sua bandeira, aliás, que áreas mais tenha no seu programa que gostaria, se vier a ser eleito deputado pelo Círculo de Évora neste distrito? Ora, temos a agricultura, obviamente, temos já falámos, temos a questão da indústria, não é? Que devíamos apostar aqui à nossa indústria, devemos fortalecer, por exemplo, o trabalho dos nossos trabalhadores das nossas indústrias, da questão como temos as empresas, vou dizer fábrica dos aviões, para não dizer nenhum nome de nenhuma empresa, mas garantirmos que eles tenham melhores condições de trabalho e melhores salários, porque isso também é promotor de uma indústria mais forte e com qualidade. Mas temos tido aqui avanços substanciais na área da aeronáutica, que é essa que me fala, quer em Évora e em Ponte Sor, enfim, são grandes polos que também têm, a nível da empregabilidade... De desenvolvimento e empregabilidade, porque também fazem alguma investigação e implementação de projetos. Essa é uma das áreas, né? Obviamente. Gostaria também aqui na questão voltando às novas tecnologias, portanto, algo que poderia ser muito querido ao Alentejo, que não temos, a questão de temos a mecatrónica na universidade, mas também a indústria automóvel. Não só a aeronáutica, mas trazer para cá a indústria automóvel, o desenvolvimento, quer de software, quer de equipamentos auxiliares. Parece que, ao fim, nós estamos aqui em 20 anos, falamos só nos aviões como uma solução mágica, mas temos muitas outras indústrias na produção de componentes que nós não conseguimos atrair para o Alentejo e temos espaço e meios de comunicação ótimos e são relegados sempre para outras localizações, fica tudo no litoral. Quais são as barreiras, na sua opinião, para não se dar esse salto nessas áreas? Eu acho que estes sucessivos governos têm falta de visão e veem um país a duas velocidades. Temos uma linha imaginária que corta o país de alto a baixo, portanto temos o país nível A e o país nível B, e nós infelizmente estamos no nível B, que somos o Alentejo. E é esta falta de visão que nos traz onde estamos hoje. Pedro, convidava a olhar para esta Câmara, penso que é esta, não é? E fala então para os seus eleitores o que lhe vai na alma e o que é que gostaria, portanto, no próximo domingo. Para aquela final? É a outra, peço desculpa. É a outra do outro lado. Em tom de despedida. Em tom de despedida.
Bem, gostaria de dizer que um voto no Bloco de Esquerda é efetivamente um voto no Alentejo, num alentejano que estará aqui para vos representar, que estará aqui de alma e coração para defender sempre o Alentejo e todo o nosso modo de vida. Nós não temos projetos faraónicos, nós temos algo muito concreto e alicerçado na nossa experiência e gostaríamos de ter a vossa confiança para termos o vosso voto no dia 18. Obrigado. Bem, e quanto a nós, obrigado, Pedro. Foi um gosto tê-lo tido aqui. Aprendemos sempre, e isso é que é muito importante. É todos sermos transmissores daquilo que são as ideias para o Alentejo, e o AlentrioCast, de facto, tem essa preocupação de ouvir quem decidiu e também quem quer decidir sobre o nosso Alentejo e sobre este território magnífico que nós habitamos. Muito obrigada a todos, já sabem, foi mais um AlentrioCast. Na próxima vez encontramos-nos certamente com mais alguém, ou que já decidiu, ou alguém que quer decidir sobre o nosso território.